Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula que vamos abordar um pouco sobre leitura, língua portuguesa, um pouco sobre a importância de nos informarmos mediante o tempo que estamos vivendo, de nos informarmos em relação às letras, em relação a escrita, em relação ao que estamos ouvindo, ao que estamos vendo, não é? Então, para isso, eu trouxe para vocês hoje o tema da nossa aula, que vai permear a cor das palavras, pintando o ser. A nossa aula vai ser hoje em cima do conto de Monteiro Lobato, que tem como título Negrinha. E nós vamos analisar esse conto que foi escrito em 1920 e nós vamos fazer um panorama desse conto na época de 1920, trazendo para a realidade que estamos vivendo atualmente, né? E faremos uma discussão acerca de tudo. E eu espero que vocês gostem da leitura, que vocês gostem da aula. Iremos conversar um pouquinho sobre a interpretação textual, a linguagem e o contexto histórico, ok? Vamos à leitura? Vamos juntos à leitura. Negrinha, Monteiro Lobato. Negrinha era pobre, órfã, de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura, cabelos russos, olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entalada as banhas no trono, numa cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Era uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Dizia o reverendo: ótima dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Aí punha-lhe logo os nervos, em carne viva. Viúva e sem filhos, não calejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia longe, na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa: quem é a peste que tá chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abaixava a boquinha da filha, afastava-se com ela para o fundo do quintal, torcendo-lhe os beliscões de desespero. Cala a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome, quase sempre. Um frio desses que entangem pés e mãos e fazem doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados, órfã aos 4 anos. Ali ficou, feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre, por ação ou omissão, a mesma coisa,
o mesmo ato. A mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava, com pretexto de que as soltas reinaria no quintal. Estragando as plantas, a boa senhora põe-na na sala, ao pé de si, um desvão da porta. Sentadinha aí. E bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas, braços cruzados já, diabo! Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com susto nos olhos, e o tempo corria, e o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho, era o seu divertimento vê-lo abrir a janela e a cantar as horas com a bocarra vermelha arrufando as asas. Sorria então por dentro, feliz um instante. Puseram-na depois a fazer crochê. As horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança, que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, pata-choca, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi a bubônica. A epidemia andava na berra com a grande novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada assim. Por sinal, achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era todo tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, croques e beliscões a mesma atração que o imã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um croque, era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente Dona Inácia era maestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama amassada ao forno porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relho porque disse como é ruim assenhar. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo. Ai, como alivia a gente uma boa roda de croques bem fincados. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia duas sobrinhas suas pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninhos de plumas. Do seu canto da sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo, com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores um raio de castigo tremendo, mas abriu a boca a senhar e riu-se também. Que? Pois não era crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno? E aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas
a dura lição da desigualdade humana. Lhe chicoteou a alma, beliscão no umbigo e nos ouvidos, som cruel de todos os dias. Já pro seu lugar, pestinha, não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral. Sofrimento novo que vinha a crescer aos já conhecidos. A triste criança encorujou no cantinho de sempre. Quem é titia? Perguntou uma das meninas curiosas. Quem há de ser? Disse a tia no suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí afora. Brinquem. Brincar. Como seria bom brincar, refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa Martizinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Chegaram as malas e logo... Meus brinquedos! Reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Que maravilha! Um cavalo de pau! Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho. E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamã, que dormia. Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou, extasiada e dominada pelo enlevo, num momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas. Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca vi uma boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você, como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca: pegue. Negrinha olhou para os lados ressabiada, com o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca e, muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olho para a porta, fora de si, literalmente. Era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi seu enlevo que não viu chegar a patroa já de volta. Dona Inácia entreparou feroz e esteve uns instantes assim, apreciando a cena, mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática de Negrinha e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou e pela primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe no relance pela cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigo ainda piores. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo.
essas palavras, as primeiras que ela ouviu doces na vida. Vão todas brincar no jardim e vá você também. Mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma. Na princesinha e na mendiga. E para ambos é a boneca, o supremo enlevo. Da natureza, dois momentos divinos a vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu neste dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e desabrochava afinal como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano, cessar a ser coisa. E doravante seria impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava, assim foi. E essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca. E a casa voltou ao ramerrão habitual. Só não voltou a si Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não atazanava tanto. E na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara. Brincara ao sol no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir, vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma, morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis e de anjos, e bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Veio a tontura. Uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida confusamente num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe apareceu, de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi-se apagando, o vermelho da goela desmaiou e tudo se esvaiu em trevas. Depois
vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembra-te daquela bobinha da titia, que nunca vira boneca? Outra de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um croque. E assim termina o conto de Monteiro Lobato, publicado em 1920. Hoje estamos em 2020, 100 anos após a publicação do livro que está contido o conto Negrinha, livro também que tem por nome Negrinha. Nele está contido também outros contos. Estamos justamente a 100 anos da publicação desse livro e eu pergunto, o que mudou? Você conhece outras Donas Inácias vivendo em 2020? Noticiários nos mostraram recentemente matérias nas quais negros morreram em condições degradantes. Mas eu pergunto, será que realmente o racismo acabou? Será que realmente a escravidão acabou? Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel escreveu a Lei Áurea e todos os escravos foram libertos. De lá para cá, como você tem visto essa liberdade dos negros? Como tudo isso tem se apresentado em nossa sociedade, não é? Então, antes de nós comentarmos um pouco mais sobre isso, eu quero falar um pouco mais sobre o conto. Na época que o conto foi escrito, o Brasil vivia já 3 décadas, né, da proclamação da República e da extinção da escravidão. E a gente vê dentro do conto que o narrador ele vai fazer menção a Dona Inácia, a característica de Dona Inácia ali, com saudade da época que ela podia, né, dar os castigos aos escravos, e ele faz menção ao dia 13 de maio, que foi justamente quando os escravos foram libertos. Mas aí ela passa, porque ela não tem mais os escravos, e aí ela passa a fazer as maldades com Negrinha, porque é uma criança indefesa e tá ali aos seus cuidados, né? Então, a gente vê que a escravidão, houve a extinção da escravidão, mas 3 décadas depois ainda existia essa transição, não é? Aí Monteiro Lobato ele vai fazer essa denúncia justamente desse trabalho, dessa transição entre esse período, né, de trabalho escravo, que vamos dizer, desse trabalho escravo que já não existia mais, mas que não existia mais, vamos dizer, na lei, mas que existia na prática, não é? E aí o país, que até então tinha, né, sua estrutura social baseada no meio rural, e agora já estava começando o quê? Começava a se desenvolver industrialmente, né? E seu processo de urbanização já ali naquela época de Monteiro Lobato, em 1920, né? Já estava começando a se urbanizar, a se modernizar, já está aí na época da modernização. E aí, na época que esse conto ele é escrito, é justamente nesse momento que Monteiro Lobato ele vai fazer tais críticas, certo? A minha análise é que Monteiro Lobato ele expõe uma mentalidade escravocrata
que ainda persiste depois de tempos de abolição, ok? E aí a gente vê que na construção da personagem negrinha, a gente já tem a ausência de um nome negrinha. Por quê? Cadê o nome da minha? Onde está o nome da criança? Por que Monteiro Lobato ele constrói essa personagem desse jeito? Eu não vou responder, porque eu quero que vocês analisem e tá na pergunta de vocês, tá, gente? Eu não vou responder, eu prefiro que vocês façam essa elaboração na cabecinha de vocês, certo? As meninas, as crianças, as lourinhas lá, né, as meninas, elas riem quando o negrinha diz esse nome para elas, se vocês prestarem bem atenção na leitura, né? Toda a construção da narrativa, ela vai ser feita em cima dos maus tratos em favor dessa criança, né? A construção da Dona Inácia, existe também como é que se diz? Uma crítica à religiosidade, né? Porque Dona Inácia, ela aparentemente era uma cristã devota, mas por trás dessa religiosidade, ela fazia maldade com essa criança, não é? Então, o reverendo, tem até outro nome que ele dá no texto, que agora não me recordo, mas se vocês voltarem a leitura, vocês vão ver. Ele coloca a Dona Inácia como uma boa cristã, e ela se coloca como faz caridade com a negrinha e tal, mas a atitude de Dona Inácia, ela é totalmente controversa na realidade. E aí eu quero que vocês façam essa análise bem criteriosa, e a gente vai passar um tempo fazendo esse debate dentro desse texto de Monteiro Lobato. A gente não vai encerrar nessa aula, essa vai ser uma aula introdutória, ok, gente? Mas a gente vai passar umas duas semaninhas conversando um pouquinho sobre negrinha, ok? Porque tiveram alguns acontecimentos na atualidade e a gente vai fazer algumas relações com esses acontecimentos, inclusive com a pandemia e com tudo isso que a gente está vivendo, ok? E aí eu vou trazer essa imagem agora. O que fazer em meio ao preconceito? E aí eu coloquei o preconceito abrangente, mas eu vou trazer, reduzir para o preconceito racial. Eu trouxe umas fotos minhas aí com essa camisa aqui de saturada, né? Por trás desse saturada vai ter justamente uma crítica, certo? E aí eu tô com meus olhos vendados, a boca calada, os ouvidos fechados, e é justamente uma crítica, tá? É uma crítica porque muitas vezes a gente fecha os olhos, muitas vezes a gente se silencia e muitas vezes a gente não quer dar ouvidos para aquilo que está nítido, e a gente não quer se envolver. Mas se cada um de nós fizermos nossa parte, talvez as coisas possam mudar. Então talvez, se a gente abrir nossos olhos, abrir nossas bocas e abrir nossos ouvidos e nos colocarmos dentro do conhecimento das coisas, né, talvez os fatos eles passem a ser melhores, ok? E aí tentem analisar essas imagens que eu coloquei aí, porque a gente vai trabalhar um pouquinho com elas posteriormente também, tá ok? Não vai ser aleatório essas imagens aqui, certo, gente? E aí eu coloquei essa outra imagem aí, foi inclusive um tema de uma redação de um Enem, certo? O que mudou de 1920 para cá? 1920 foi o ano que a obra foi escrita, quem estava atento percebeu. E embaixo, será que a escravidão, 13 de maio de 1888, que foi quando foi escrita a Lei Áurea, os escravos foram libertos, ok? Realmente acabou ou só mudou de nome? São dois questionamentos também para a gente pensar. Essa imagenzinha tá aqui também para vocês refletirem um pouco, tá? Guardem essa imagem aí para vocês. Vai ser uma atividade também que a gente vai trabalhar posteriormente, ok, gente? E aí, a atividade de hoje. A atividade para hoje são essas 9 questões, entendendo o conto. Vou ler brevemente para não ficar chato, bem rapidinho para vocês. O que sugere o título do conto?
Qual é o tema do conto? Título e tema são coisas diferentes. Lembram? Quem foi meu aluno vai lembrar bem disso. Título é uma coisa e tema é outro. Tema é sobre o que o texto fala, aquele conteúdo principal do texto, ok? E título, gente, vamos pensar, né? Com base no conto, número 2. Com base no conto, é possível imaginar o cenário e as personagens. Negrinha e a patroa. Resposta pessoal do aluno. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o cenário e um pouquinho sobre os personagens. Então, qual personagem? Só a negrinha e só a patroa. Fale um pouquinho, tá? Sobre o cenário. O cenário é esse. E a personagem. Negrinha é construída assim. A patroa é construída dessa forma. Por que a menina não possuía nome? Pensem aí direitinho, análise crítica sua, resposta pessoal. Você já conheceu alguém que viveu uma situação parecida com a da personagem Negrinha? Lembrem que Negrinha é uma criança, tá? Para vocês construírem essa resposta de vocês bem tranquilinha. Quinto, nos dias atuais, ainda existem crianças sendo exploradas, maltratadas pelos adultos? Sim ou não e de que forma? Qual o órgão que protege os direitos da criança e dos adolescentes? Sétimo, a partir do que você entende e conhece do mundo em que vivemos, quais são as outras formas de violência sofrida pelas crianças e adolescentes? 8. Alguns meios de comunicação e mídias induzem a violência. Fazer um levantamento de alguns fatos de violência contra crianças na internet e nos meios de comunicação. Ok? 9. O bullying é uma violência contra a criança praticada pela própria criança e adultos. Citem passagens do texto onde houve a prática do bullying. A atividade da semana será essa, ok, gente? E para finalizar nossa aula de hoje, vou deixar uma frasezinha de Martin Luther King com essa belíssima imagem aí para vocês. Não importa a cor, quando duas mãos estão juntas protegendo a mesma sombra. Que nós estejamos unidos sempre pela mesma causa e que a mesma causa seja sempre estarmos aptos para lutar uns pelos outros. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima aula.